É com muita alegria e muita animação e muita satisfação que eu gravo agora, começo a gravar agora o meu primeiro vídeo representando aqui na cidade de Impubi, Pernambuco, polo do gesso aqui que envia gesso para para várias cidades do Brasil, que eu aqui, eu, Enoque Castro, filho do Eterno Pai, gravo agora meu primeiro vídeo representando aqui o grupo dos Adventistas Históricos aqui na cidade de Impubi. Sou o primeiro a me posicionar ao lado dos Adventistas Históricos aqui da cidade de Impubi depois de 2019. Desde janeiro, do começo de 2019, que eu faço parte desse grupo maravilhoso. Frequentei a Igreja Adventista do Sétimo Dia desde o dia 7 de novembro de 1987 até o final de 2018. Mas de 2019 para cá, com muita alegria e muita satisfação, agora faço parte do grupo dos Adventistas Históricos. Comecei a estudar a Palavra de Deus, comecei a estudar os vídeos do nosso querido irmão, do grupo de Cotia, do nosso irmão Eduardo. Entendi as mensagens que eles passaram para mim através do YouTube. Entendi que realmente Deus tem uma verdade para esse tempo presente e que esta verdade não está nas denominações religiosas, não está nas igrejas que estão inseridas no ecumenismo. Sabemos que essas igrejas estão todas unidas e o ponto que converge a união de todas essas igrejas é a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é o ponto que une todas essas religiões. Compreendi que os pioneiros não defendiam essas doutrinas, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os pioneiros como a irmã Ellen White, como Uriah Smith, os pioneiros como o pastor Andreso e muitos outros que defenderam a verdade antes de 1980. Porque de 1980 para cá, a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceitou essa doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade não é, no contexto verdadeiro da Palavra de Deus, não é defendida. Mas pessoas mais mal intencionadas, ao traduzir as escrituras para o português, influenciado pelas religiões que desistiram de ser fiel ao Pai Eterno, rejeitando as mensagens da Sagrada Escritura, principalmente a mensagem do primeiro anjo, do Apocalipse 14, que convoca todos os moradores da terra a adorar o Deus único, o Deus eterno, o Pai eterno. Então, essas religiões, ao aceitarem doutrinas pagãs, porque a doutrina da Trindade, ela entrou no meio cristão no Concílio de Nicéia, no ano 325, na época do cavalo vermelho. Então o Senhor, em sua infinita misericórdia, querendo salvar a humanidade, revelou a João as 3 mensagens angélicas. E essa primeira mensagem convoca os moradores da terra a adorar o Deus único. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a Deus e dá-lhe glória. É o que fala a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, a partir do verso 6. Então, meus irmãos, ao mundo cristão aceitarem doutrinas que, de acordo com o Filho Eterno, nosso Senhor Jesus Cristo,
são doutrinas que são preceito de homens. E o próprio Jesus diz que a adoração, aceitando essas doutrinas que são doutrinas de homens, o próprio Senhor Jesus falou em São Marcos 7 a 9, que a adoração, aceitando essas doutrinas, são adorações que ele considera adoração vã. Pois ele mesmo diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Doutrinas pagãs, como doutrinas que negam Jesus como Filho do Pai Eterno. Porque a doutrina da Trindade fala que as 3 pessoas da Trindade são coeternas. São 3 pessoas da Trindade, mas nós sabemos que a Bíblia fala só de um único Deus. Efésios 4, versículo 6. E é a esse único Deus que nós devemos adorar. E ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o Filho Eterno. E não uma Trindade que apresenta um suposto terceiro Deus. Não existe esse suposto terceiro Deus. Existe só o Deus Pai e existe o Senhor Jesus Cristo, ao qual nós não devemos negar. São João diz, quem nega o Filho está sendo influenciado pelo Anticristo. Quem nega o Filho, nega também o Pai. Como é que nós negamos o Filho? Aceitando doutrinas que colocam um suposto terceiro Deus. Na doutrina da Trindade é apresentado o Espírito Santo como um suposto terceiro Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo é a manifestação, de acordo com a palavra de Deus, é a manifestação tanto do Pai como do Filho. Quando o Filho, na sua humanidade, foi batizado, o Espírito do Pai Eterno, em forma de pomba, falou, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é tanto a manifestação do Pai como a manifestação do Filho. Mas a Trindade apresenta como um suposto terceiro Deus. E fala até de mistério da divindade, mistério da Trindade. A Igreja Romana coloca como mistério da Trindade. Por que mistério? A palavra de Deus claramente revela o Pai e o Filho, não em forma de mistério, mas a doutrina da Trindade apresenta, a Igreja Romana coloca como sendo o mistério. Que mistério? Mas é um mistério que agora vai ficar patente. Vai ficar patente porque os filhos de Deus verdadeiro vai defender a verdade e vai expor os erros de Babilônia e vai trazer à luz todas as heresias de Babilônia. Embora em grande perseguição, os filhos de Deus que defendem toda a verdade da palavra de Deus, que defendem que Jesus é o Espírito Santo e o Pai também é o Espírito Santo, manifestado aqui na terra na plenitude, os filhos de Deus que defendem essas verdades vão logo ser taxados como intolerantes religiosos. Mas não temeremos, porque quem vai pelejar por nós, quem vai estar à nossa frente, meus irmãos, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo na sua personalidade divina, que é o próprio Espírito Santo, de acordo com a tradução de João Ferreira de Almeida, de Atos 20 e 28. Lá diz claramente, meu irmão, diz bem claro, no contexto correto, que o Espírito Santo constituiu os apóstolos. O Espírito Santo tirou os apóstolos da igreja hebraica que havia se apostatado na época de Cristo. O Espírito Santo tirou os apóstolos de lá e constituiu os apóstolos como bispo da igreja do Pai, da igreja de Deus.
a qual o Espírito Santo, lá fala claramente, comprou com seu próprio sangue. Então aí, irmão, diz claramente que o Espírito Santo é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem foi que comprou a igreja com seu próprio sangue? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, não podemos negar a verdade. Não devemos negar a verdade. É verdade que Jesus é o Espírito Santo, aqui na sua plenitude onipresente. Ele é o Consolador. Só que na sua personalidade humana, ele está lá no santuário, nesse momento, intercedendo por nós. Porque Jesus é o único membro da divindade com duas personalidades. A personalidade humana, que de acordo com o apóstolo São Paulo, Romanos 8, versículo 3, é a personalidade que ele veio revestido de carne pecaminosa, mas não pecou, porque revestido de carne pecaminosa, irmão, não significa que você esteja pecando, porque a única definição para pecado na palavra de Deus é 1 João 3,4, que é a transição da lei de Deus. Então, Jesus, na sua personalidade humana, ele está lá, nesse momento, intercedendo por nós no santuário celestial. Mas na sua personalidade divina, na plenitude do seu Espírito mesmo, o Espírito Santo, que é Ele mesmo, Ele está aqui nesse momento, preparando o seu povo, preparando sua igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira é onde tiver um, dois, reunidos no nome dEle. Ele está aqui preparando sua igreja verdadeira para dar o alto clamor do terceiro anjo, irmão. Quando baixasse o decreto dominical nos Estados Unidos, nós vamos ter um período de preparação todo especial de 30 dias aqui. Esse período de preparação especial de 30 dias, depois dos 30 dias, 1200, aí nos 30 dias Deus vai consolidar todos os seus filhos verdadeiros e vai derramar, meu irmão, a chuva serôdia. A chuva serôdia vai capacitar pessoas humildes, como eu e você, se continuarmos tendo coragem. Vai capacitar pessoas humildes como eu e você, para não negarmos o Senhor Jesus, para não negarmos o Pai com doutrinas falsas, para não beber o cálice das igrejas que estão todas unidas, o cálice de Babilônia, que são as doutrinas adulteradas, que são as doutrinas que aparentemente, em alguns versículos distorcidos da palavra de Deus, aparentemente é apoiado pela Sagrada Escritura, mas não são. As doutrinas falsas que o inimigo, na sua estratégia, misturou com verdades, porque a maior estratégia do adversário, meu irmão, é misturar a verdade com o erro. Porque assim como Constantino misturou a verdade no quarto século, Constantino misturou a verdade com o erro para enganar os cristãos daquela época, os cristãos do quarto século, assim também, irmão, Satanás usa a mesma estratégia hoje, de a mistura da verdade com o erro, para enganar as pessoas. Mas, meu irmão, não deixe ser enganado. Meu irmão, examine a Sagrada Escritura. Meu irmão, dê ouvido ao chamado de Jesus. E o chamado de Jesus, o noivo, juntamente com a noiva, que não está dentro das denominações, porque as denominações na parábola das 10 virgens representam as 10 virgens. Jesus, o noivo, está fora das 10 virgens. Jesus, o noivo, está unido com a noiva, que também está fora das 10 virgens. Agora, as 5 prudentes são aqueles que ouvem a mensagem de 1844. Sai dela, povo meu. As virgens prudentes são aqueles que estão saindo das incorporações religiosas que estão todas unidas no ecumenismo. Embora, irmão, por causa desta fé, de dizer que as religiões estão unidas no ecumenismo contra Deus, nós vamos ser levados logo em breve perante as autoridades. E vamos ser considerados de intolerantes religiosos, de fundamentalistas. Muitos de nós vamos, como na Idade Média, morrer. Muitos de nós vamos ser colocados, o Espírito de Profecia diz que muitos de nós vamos ser escravos, vamos ser colocados como escravos, conforme diz o livro Grande Conflito. Mas não renunciaremos à nossa fé. Não porque nós sejamos mais fortes
dos que os que não se decidiram. Não. É por causa da fortaleza de Jesus em nós. Assim como os filhos de Israel, quando batalhava as guerras do Senhor, os filhos de Israel confiavam que era o Senhor que estava à frente dele batalhando e vencendo a guerra. Assim também, irmão, quando nós estivermos diante das autoridades, para dar testemunho da fé que não aceita doutrinas adulteradas, tais como adoração à lua, Ninse, Semana entre aspas santa, tais como adoração ao sol, 25 de dezembro, adoração a Tammuz. Os filhos de Deus não vão beber nenhum cálice de Babilônia, não vão se contaminar com as mulheres, ou seja, as igrejas, quem pronuncia mulher significa igreja. Mas os filhos de Deus vão permanecer fiel, vão permanecer firme, irmão, a toda a verdade, firme ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, à nossa frente, pela plenitude do Pai que o Pai Eterno concedeu a ele, o Senhor Jesus vai vencer por nós, meu irmão. Meu irmão, mesmo eu, irmão do Filho Eterno, com o nome de Enoque, mesmo eu sendo menorzinho, irmão do Enoque, que já está lá no céu, que foi transladado, mesmo sendo o mais fraquinho, filho de Deus, com o nome do mais forte, que já está lá no céu, eu quero, meu irmão, me posicionar em favor da verdade. Eu quero continuar me posicionando em favor da verdade. Irmão, meu vídeo hoje não vai ser muito alongado não, porque é o meu primeiro vídeo como fazendo parte do grupo dos Adventistas Históricos. O grupo dos Adventistas Históricos que crê conforme os pioneiros cria até 1930, conforme os fundamentos que eles, do yearbook de antes da época de 1930, da época de 1979, porque até 1979 a igreja como organização não havia ainda renunciado às doutrinas que se erguem como pilares, as doutrinas verdadeiras, doutrinas sustentadas pela palavra de Deus. Examine as escrituras, irmão, e você vai saber, e através do testemunho que Deus vai dar, por intermédio dos seus filhos verdadeiros, a luz da glória dele, da verdade que vai brilhar em toda a face da terra, todo mundo diz que a luz da mensagem do terceiro anjo vai brilhar em toda a face da terra. Vai ser dado o alto clamor na época do decreto dominical, irmão. Vai ser dado o alto clamor. E aí, irmão, os verdadeiros filhos de Deus não vão renunciar à fé. Irmãos, nesse curto vídeo aqui, que é o meu primeiro, eu estou aqui é a primeira vez que eu falo para lançar no YouTube, mas é assim, por que eu idealizei fazer esse vídeo? Porque eu vi muitos dos meus irmãos que saíram da Igreja Adventista do Sétimo Dia, contaram o seu testemunho do porquê saíram. E aí do começo de 2019 até hoje, até essa data que eu estou nesse vídeo, essa data do dia 19 de junho, desde o começo eu ainda não tinha postado nenhum vídeo. Então eu senti assim, se meus outros irmãos tiveram a coragem de dar testemunho da sua fé, e lançar no YouTube, por que eu também não vou ter coragem? Mas foi com muita dificuldade, foi com muita luta, mas eu orei, pedi a Deus coragem, mesmo que não seja a princípio, nesse meu primeiro vídeo, mesmo que não seja muito visualizado. Meus irmãos, eu estou lançando esse vídeo não é com intenção de ganhar dinheiro, de ser visualizado, de ter muitas visualizações. Se Deus quiser, Deus pode encaminhar, eu acredito no poder de Deus, que Ele pode encaminhar muitas pessoas a assistirem. Ele pode abençoar que muitas pessoas entendam a minha posição, inclusive os meus irmãos, com quem eu frequentei 31 anos, desde o dia 7 de novembro de 1987 até o final de 2018. Mesmo esses irmãos poderão, através desse testemunho no YouTube,
ver a minha posição. Eu sei que muitos ficaram chocados. Muitos ficaram assim, mas puxa, Enoque sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns, talvez, dos meus amigos com quem eu frequentei lá em Hortolândia, estão até agora, talvez, procurando, mas por que Enoque saiu da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Os irmãos que eu frequentei lá em Hortolândia durante 15 anos, que eu morei em Hortolândia de 89 até 2005. Aí de Hortolândia eu vim para cá em 2005, dei o estudo bíblico para o meu sobrinho Valdeir, ancião da igreja de Cacimba Nova. Valdeir também deu estudo para seus irmãos, Valmir, que é o ancião da igreja central aqui de Adventista de Impubi, e deu estudo para seus irmãos. E houve um grande resultado aqui, evangelísticos, e eles entenderam, na medida da fé que eu tinha naquela ocasião, eles entenderam, porque na verdade os adventistas do sétimo dia, irmão, eu não estou aqui gravando esse vídeo para falar mal dos adventistas do sétimo dia, as pessoas que eu amo, a maioria da minha família que ainda estão lá, porque da minha família, o primeiro que decidiu a fazer parte dos adventistas históricos sou eu. E foi o primeiro que entrou na igreja adventista da minha família, tanto por parte de pai como por parte do meu. O primeiro que entrou em 87 foi eu. E o primeiro a entrar no grupo dos adventistas históricos da minha família agora também sou eu, Enoque Castro, filho do Pai Eterno. E estou procurando, pela graça de Deus, mostrar para eles a razão da minha fé de eu agora fazer parte dos adventistas históricos, porque eu não sabia que a igreja adventista tinha entrado numa reorganização. Essa reorganização que aconteceu em 1955 e 1956. Nas 18 reuniões que teve naquele ano com os pastores Leroy Indion-From e outros que eram presidentes da Associação Geral naquela ocasião. Um camarada chamado um camarada chamado, como é o nome dele? Em inglês, Walter Martin, especialista em seita norte-americana, na estratégia jesuíta, entrou dentro da igreja e fez a igreja renunciar a algum dos pilares que o Espírito de Profecia diz que não poderia ser renunciado, que os pilares da nossa fé, da fé adventista, foi passado por Deus para os pioneiros. E o Espírito de Profecia diz que não poderia ser removido nem um alfinete. Mas, infelizmente, irmão, com a estratégia do jesuíta entrando dentro da igreja adventista, minou a fé adventista. E a igreja adventista do sétimo dia entrou em apostasia. E eu não sabia esta verdade, irmão. Eu não sabia há 31 anos. Mas estudando sobre os vídeos dos meus adventistas históricos, então eu entendi, compreendi que a igreja adventista faz parte das 10 virgens. Os verdadeiros que saem de dentro dela faz parte das virgens prudentes, e os que ficam e os que nunca vão sair vão fazer parte das virgens loucas. E assim como o Espírito de Profecia diz que a história de Israel vai se repetir no meio cristão, Jerusalém representa todo mundo cristão, não só a igreja adventista, mas todas as igrejas que se apostataram, que desistiram de sua fidelidade ao esposo que é Cristo, e se prostituíram porque desistiram da fidelidade do esposo que é Cristo. Todas as igrejas fazem parte, são representadas por Jerusalém. Assim como os que saíram de Jerusalém antes de 70, antes de General Tito cercar, assim como os que saíram foram salvos, e os que ficaram foram destruídos, e o Espírito de Profecia diz que a história vai se repetir. Então os que saírem das igrejas, das denominações falsas, e fazerem parte da igreja de Cristo, da esposa, da noiva do Cordeiro, que guarda todos os mandamentos de Deus, que não aceita nenhuma doutrina falsa, porque para nós estar guardando os mandamentos de Deus, irmão, todos os 10 mandamentos, nós não podemos aceitar nenhuma doutrina falsa, nenhuma doutrina que seja contra os mandamentos da lei de Deus, nem domingo, que fala contra o quarto mandamento,
nem doutrina da Trindade, que fala contra o primeiro mandamento da lei de Deus, porque nega o Pai e nega o Filho. E São João diz, quem são os que são do anticristo? Aqueles que negam Jesus e nega o Pai. Então, meus irmãos, a história vai se repetir. O que aconteceu com Jerusalém vai acontecer no mundo cristão. Assim como Jerusalém foi castigada por trair o Senhor Deus, assim o mundo cristão também vai ser castigado com as 7 pragas que vai acontecer depois do fechamento da porta da graça, quando Jesus parar de ministrar no santuário celestial. Então, aqueles que se tornaram covardes, que não aceitaram toda a verdade, que não saíram das incorporações falsas, vão sofrer o golpe. O Espírito Santo diz que vão sofrer o golpe da ira de Deus. Bom, meus irmãos, mesmo repetindo mais uma vez, nesse vídeo humilde, mesmo que eu não tenha muitas visualizações, mas eu fiz aqui, eu expliquei parte da razão da minha fé. Que Deus abençoe você que ouviu esse vídeo. Que você tome consciência de que a salvação da sua alma está em jogo. Que você precisa ser corajoso, mesmo para se posicionar a favor de Cristo. Cristo diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Assim como acusaram Jesus de Beelzebul, assim como acusaram Jesus, acusarão também os que forem fiéis a Ele no último dia, perante o Fórum de Liberdade Religiosa. Porque o Fórum de Liberdade Religiosa vai convocar todos os cristãos que não se unirem às religiões. E aí, assim como acusaram Jesus de que ele tinha demônio, assim como acusaram Paulo de seita, aí Paulo falou, conforme essa seita dos nazarenos, eu sirvo o Deus do meu Pai. Assim também, irmão, vão acusar os filhos de Deus no último dia. Mas não tenha medo não, irmão. Seja forte e corajoso, porque nosso Deus vai nos defender, nosso Deus vai nos salvar, nosso Deus vai estar à nossa frente. E se nós não negar Ele, ninguém poderá nos resistir. Que Deus nos abençoe, irmão. Para a honra e glória dEle, foi para a honra e glória dEle que eu fiz esse primeiro vídeo. Na humildade de me considerar filho do Pai Eterno menor, com o nome do maior que já está lá no céu, o nome de Enoque.